Olá, nós estamos aqui hoje iniciando um trabalho promovido aqui pelos apoiadores do COSEMES da macro-região norte, que é composta pela região Alto Tapajós, pela região Norte Mato Grossense, pela região Teles Pires, pela região Vale do Arinhos e pela região do Peixoto, que abrange 35 municípios. Este trabalho ele visa atender ao Plano de Trabalho Regional de 2023 do COSEMES, onde sim, através dos apoiadores, o calendário anual de saúde são datas temáticas que são apresentadas pelo Ministério da Saúde para que todos os meses do ano seja trabalhado temas importantes para a saúde pública. E hoje estamos aqui com a nossa enfermeira Letícia Vioto, com o Dr. André Brito, e eles são do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizada de Hanseníase, de Alta Floresta, que se colocaram à disposição para estar aqui então abrindo esse nosso momento, que será todos os meses promovido por algum profissional. E hoje nós temos aqui a satisfação de recebê-los. E janeiro será então a data temática Janeiro Roxo. E vamos estar falando sobre Hanseníase aqui com os nossos profissionais, que tem aí percorrido toda a nossa região, levando informação, treinando e capacitando nossas unidades de saúde. Sejam bem-vindos, doutor André, enfermeira Letícia, e que a gente tenha aqui um bate-papo para esclarecer e ajudar a nossa população a entender um pouco mais sobre Hanseníase. Em virtude do Janeiro Roxo, é importante a gente divulgar, né, sobre a Hanseníase, quais são os sinais e sintomas, forma de tratamento, transmissão, porque infelizmente é uma doença que ainda gira em torno de muito estigma e preconceito. Então, acho que para a gente iniciar esse bate-papo, é importante a gente entender o que é Hanseníase, né? Será que todos sabem o que é Hanseníase? O que é Hanseníase, doutor André? Então, a Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, que o bacilo vai atacar algumas estruturas do corpo, como a pele, como o nervo, como glândulas sudoríparas, ataca o músculo eritor do pelo, algumas estruturas que compõem o nosso corpo e vai levar a gente a ter manchas, perda de sensibilidade, dores, choque nas mãos e nos pés, pele ressecada. Então é importante a gente entender que estamos numa região endêmica. Quando nós falamos em uma região endêmica, nós estamos nos referindo a uma área geográfica delimitada onde existe uma alta incidência de determinada doença. Então, a nossa região, o estado do Mato Grosso, é considerado hiperendêmico para a Hanseníase. Um exemplo de uma doença endêmica é a dengue, também na nossa região, devido à questão do período do ano, chuvoso, tá? E quando nós falamos em Hanseníase, estamos falando de uma doença endêmica no Mato Grosso e estamos falando de um país que ocupa o segundo lugar no ranking mundial em relação à Hanseníase, perdendo só para a Índia. Então, é importante que não só a população em geral, quanto os profissionais de saúde também tenham essa visão para que qualquer sinal e sintoma da doença, né, como mancha com perda de sensibilidade, perda de força muscular, áreas com lesões, né, que não tem sudorese, não tem suor, choque nas mãos, está caminhando, perdeu o chinelo, foi pegar, né, às vezes no dia a dia em casa, uma garrafa, alguma coisa, né, deixou cair, queimou a mão ali e não sentiu. Então, são sinais e sintomas do dia a dia que é importante a gente estar atento e procurar a unidade de saúde a qualquer um desses sintomas. E as equipes de saúde também precisam, a qualquer sinal e sintoma desse que o paciente referir, pensar em Hanseníase. Nós sabemos que são sinais e sintomas comuns a outras patologias, né, como algumas doenças osteomusculares, né, da parte mais ortopédica ou reumática, até diabetes, hipotireoidismo, podem ter alguns sinais e sintomas semelhantes. Porém, em se tratando de área endêmica, nós precisamos pensar primeiramente em Hanseníase. Descartou Hanseníase, ok, vamos investigar daí outras doenças. Então, e dentro do Brasil, o estado do Mato Grosso é um dos que mais nós encontramos casos. Por quê? O que tem a ver? Com o histórico mesmo de, né, garimpos, de moradias, né? É uma doença que está relacionada com a questão socioeconômica e cultural? Sim, mas é importante a gente entender que qualquer um está sujeito a ser contaminado, né? Justamente por se tratar de uma área com muitos casos, uma área endêmica. Uma dúvida que a gente sempre tem.
É possível que alguém, por exemplo, que eu esteja com hanseníase e não saiba? É possível, porque inicialmente a pessoa pode ter sinais e sintomas, né, no estágio inicial da doença muito sutil, que passa despercebido e que pode acabar confundindo com outras doenças, como nós já falamos aqui. Então, infelizmente, ainda temos diagnosticado casos de hanseníase já numa fase mais avançada da doença, com grau de incapacidade 2. Então, quando a gente fala de grau de incapacidade 2, doutor, explica para o pessoal entender. A hanseníase ela pode levar as pessoas a terem incapacidades físicas, nos olhos, na mão e pés. Então, se na mão o paciente vai apresentar a mão em garra, pode ficar com a mão desse jeito, pode apresentar fraqueza muscular, perda de força e perda de músculo, então a mão atrofia, tanto na mão como nos pés. Nos olhos, a sobrancelha cai, os cílios caem, ou os cílios invertem, que aí leva o nome de triquíase, tem a perda de sensibilidade de córnea. Então, quando o paciente apresenta algum dessas alterações, aí ele vai ser graduado, grau de 0 a 2. Então, quando fala grau 2, é que o paciente está com a mão caída, mão em garra, pé caído, o dedo desengarra, feridas na mão, nos pés. Como é que surgem essas feridas? Muitas vezes o paciente ele perde a sensibilidade da mão e do pé e ele encosta em algo quente. Ele machuca, ele corta. E não percebe. E não percebe que ele queimou, que ele cortou. Ou ele pisa num prego, num arame, e não sente. Aí vira essas lesões, umas úlceras plantares, que aí é grau 2. Então, sempre que nós temos uma deformidade visível, é considerado grau 2. E quando a gente já inicia o tratamento de um paciente com grau 2 de incapacidade, isso é muito preocupante, porque isso mostra esse diagnóstico tardio da doença. Então, o intuito dessas campanhas, do Janeiro Roxo, de toda essa orientação, né, levar a informação para a população, empoderar a população em relação aos sinais e sintomas da doença, por estarmos em área endêmica. Então, isso é importante para que a gente possa ter um diagnóstico precoce, onde o tratamento vai ser mais tranquilo, com menos estados reacionais, evitando sequelas. Então, é isso que a gente precisa despertar aí na população e também nos profissionais de saúde. Quanto mais cedo é diagnosticada a doença, precocemente, melhor vai ser. Vai evitar essas sequelas, esses graus de incapacidade avançado. E por que gera esse grau de incapacidade? Então, como foi falado no início, o bacilo da hanseníase ele tem tropismo, né? Ele tem atração pelos nervos. Então, o que faz a gente ter essa sensibilidade, sentir o quente, o frio, a dor, né? Ter a questão de movimento, de força, é o sistema nervoso. Então, como o bacilo da hanseníase afeta os nervos, então a pessoa vai ter esses sinais e sintomas, inclusive a perda de sensibilidade nas mãos e nos pés, que aí entra um papel importante das equipes de saúde, que é de acompanhar esse paciente de forma adequada, fazendo a API, né, que é a prevenção de incapacidade, no momento do diagnóstico e no mínimo a cada 3 meses, se o paciente não tiver em estado reacional, que a gente usa o estesiômetro para avaliar a sensibilidade nas mãos, nos pés, e também tem os testes que a gente faz nos olhos, né, na face, que daí não é com o estesiômetro, mas para a gente avaliar esse paciente como um todo para ver qual é a evolução da doença dele, com o início do tratamento. Então, assim, de forma simples para que a gente possa entender, nós leigos que estamos lá em casa. Para o paciente chegar num nível desse, de perda de sensibilidade, de como o senhor explicou, doutor, quanto tempo mais ou menos esse paciente já estaria aí com a hanseníase para chegar nesse nível de ele conseguir perceber que ele não está sentindo quando queima a mão, quando fura o pé, ou como o senhor explicou, os dedos em garras, né? A hanseníase, a contaminação, quando a pessoa é contaminada, ela é lenta. Então, ela não contaminou hoje, amanhã ela já está doente. Ela vai demorar um tempo. O bacilo fica incubado de 2 anos, dependendo da literatura, né, de 2 a 10 anos, para poder se manifestar a doença. Então, pode demorar esse tempo, 5, 10 anos, para poder ocorrer toda essa alteração aí no sistema nervoso. E o que seria uma medida, enfermeira, básica que toda pessoa pode fazer? Assim como a gente fala do câncer de mama, que toda mulher pode se tocar, tem alguma orientação que as pessoas possam fazer em casa, ela mesma, no autocuidado, para tentar identificar a possibilidade de estar com hanseníase?
Sim, estar atento, né? Qualquer lesão diferente que aparecer no corpo, mancha, área com perda de sensibilidade. O que vai diferenciar aí a hanseníase de qualquer outra doença dermatológica que pode vir a apresentar mancha é a questão da perda de sensibilidade. Então, nós temos que, né, aparecer alguma lesão diferente no corpo, procure a sua unidade de saúde mais próxima para fazer os testes adequados, para que a equipe possa avaliar se essa lesão está relacionada à hanseníase ou não. É importante a gente entender que a hanseníase está muito ligada ao sistema imunológico de cada um. Então, cada pessoa vai responder de um jeito à doença, tá? Ela não é uma doença hereditária, né? Mas, geralmente, numa mesma família, o comportamento em relação à doença é parecido devido ao sistema imunológico de cada um. Então, tem aqueles que o organismo, de forma nata, já vai combater o bacilo, a pessoa não vai adoecer. Tem aqueles que vão ter formas mais leves da doença e tem os que vão ter as formas mais graves da doença. Que, no caso, são dois polos, né? A hanseníase tuberculoide e a bichoviana. Então, quando a gente fala de tuberculoide, são pessoas que têm uma imunidade mais ativa contra esse bacilo. Já o paciente que desenvolve a forma bichoviana da doença, o sistema imunológico dele já não tem uma resposta tão bacana. Então, os bacilos vão se multiplicar com mais facilidade no organismo dessa pessoa. Então, é aquela pessoa que vai ter mais lesões, né, mais perda de sensibilidade, às vezes estados reacionais um pouco mais graves, né? Quando a gente fala em estado reacional, nós temos as neurites, que são as dores, as inflamações dos nervos, que se não tratadas pode levar à incapacidade física. Vão ter os nódulos, né, que a gente chama de reação tipo 2. Eritema nodoso. Que é o eritema nodoso, da hanseníase. Então, tudo vai depender aí de como o sistema imunológico da pessoa vai combater essa doença, de quando essa doença foi diagnosticada, para esse sucesso do tratamento e para que a gente possa evitar essas sequelas. Igual assim, respondendo a pergunta também, a pessoa que ela apresentar alguma mancha, aparecer uma mancha, ela tem que procurar a unidade de saúde para fazer os testes. Relou numa panela, queimou e não sentiu, se preocupa, pode ser hanseníase. Então, a hanseníase tem a perda da sensibilidade. Um homem que tem pelos no corpo, no braço, na perna, e tá com perda de pelo naquela região, muitas vezes ele trabalha num frigorífico, trabalha numa empresa que usa meia, bota, a bota pode tirar os pelos. Mas a hanseníase também tem a queda dos pelos, então tem que prestar atenção. Uma mulher que depila, tem uma área que cresce, outra área não. Então tem que ficar atento, porque a hanseníase também tem essa queda de pelo. Essa é uma informação Uma importante. pele ressecada, as peles estão ressecadas, o pé, a perna está ressecada, os braços, também da hanseníase causa isso. E acredito que também, vocês podem dizer se é ou não, o se olhar, né? Que eu já tive uma experiência em família de uma pessoa que tinha hanseníase e não sabia. E um dia, por um acaso, se olhando no espelho, viu uma mancha, né? Aqui nas costas. Então, isso procede? É possível enxergar essas manchas? Sim, existem as manchas que dá para ver. Então parece impinja, mancha avermelhada, castanhada. Ela pode ser esbranquiçada, avermelhada, acastanhada, ou pode ser só uma área diferente na pele. Uma área que está ressecada. Então, e aí tem que fazer o teste de quê? De teste de sensibilidade. Então fica aí uma dica importante que é se olhar, né? Se Fazer olhar. esse autocuidado, porque a hanseníase, como vocês explicaram, ela pode estar incubada e ela pode Então assim, não perceber. você vai tomar um banho e assim, nossa, minha perna está sem pelo aqui nessa região, por que está sem pelo e a outra está com pelo? Se tem Então algo ficar diferente, tem que buscar procura um PSF, unidade de saúde médica, para poder estar fazendo as avaliações. E falando disso, uma outra situação que a gente escuta, né, que a gente gostaria de saber, é sobre o tratamento. Muitos falam que quando começa o tratamento vai mudar de cor. Isso é mito? Isso é verdade? Como funciona isso? Em relação ao tratamento, tem vários mitos aí que é preciso que a gente entenda, né? Em relação à mudança da cor da pele, infelizmente isso acontece, é inevitável, por conta da clofazimina, que é um dos componentes da medicação. Porém, a pessoa vai usar protetor solar, né, vai se cuidar em relação a isso e ao término do tratamento a sua pele vai voltando à cor normal, né? É necessário passar por essa fase, vai ter essa alteração da cor da pele, sim. Então é importante a gente entender que o tratamento da hanseníase ele é pelo SUS, né? Então a gente não consegue comprar essa medicação, vem através do Ministério da Saúde para nós.
a pessoa, a partir do momento que iniciou o tratamento, tomou a primeira dose supervisionada, ela já não transmite mais a doença, então é algo importante a gente frisar também, né? A gente não tem que ter preconceito com aquele paciente que trata hanseníase. Ele começou a tratar, ele não transmite mais, né? Nós temos que estar atento com quem às vezes convive com a gente e não está tratando, né? Existem as formas da doença que são transmissíveis e as formas que não são, né? Então, isso vai depender da carga bacilar da pessoa. Então, a transmissão acontece através das vias aéreas. Como a gente já falou aqui também, tem que ter um contato íntimo, prolongado. A gente costuma dizer que o bacilo da hanseníase ele é preguiçoso. Então, ele se multiplica de forma lenta. Então, por isso, esse exame de contato. E outra coisa importantíssima também quando a gente fala de exame de contato. Todas as pessoas que convivem no domicílio e socialmente com quem está em tratamento precisam ser avaliados no momento do diagnóstico e a cada 6 meses por no mínimo 5 anos. Então as pessoas têm que entender isso. Não, eu já fui avaliada, eu não tenho nada e acabou. Não. Se eu convivi com alguém que teve hanseníase, eu preciso, pelo menos pelo período de 5 anos, ficar fazendo essa avaliação. Sim. Isso é importante a gente falar aqui, né? É importante, porque as pessoas às vezes acham que avaliou uma vez, não tem nada, né? Então, infelizmente, essa doença pode vir a se manifestar até 10 anos depois do contágio. A gente já tem relatos na literatura até 20 anos. O bacilo é preguiçoso, ele pode demorar até 10 anos. Tem relatos na literatura de até 20 anos. Então, essas pessoas precisam ser examinadas com frequência. E entender que, eu fui avaliado hoje, daqui 1 ano, daqui 6 meses eu fui avaliado, estou com hanseníase. Então quem me avaliou primeiro me avaliou mal, me avaliou errado. Não. É assim mesmo. A evolução da doença é lenta. Por isso que já tem esse protocolo de ser avaliado a cada 6 meses por no mínimo 5 anos. Porque a doença pode demorar mesmo para se manifestar. Uma outra coisa assim, que é importante a gente falar sobre a hanseníase é que onde tem muitas dúvidas nas pessoas. Tem que separar talheres? Tem que separar toalhas? Não precisa separar. Não precisa isolar a pessoa. Separar os talheres dela. Não pega a hanseníase através de um copo, de um abraço, de uma toalha. Não pega. Pega pelo ar. Então não precisa fazer essa separação. Porque antigamente as pessoas que tinham hanseníase, elas eram isoladas, ia para umas colônias, ficava lá e muitas vezes vivia o resto da vida lá. Perdia o contato com os familiares, com os filhos. Então, o preconceito em relação à hanseníase já vem desse histórico, né, da Desde doença. a época de Jesus. É uma doença milenar, né? Então, como não tinha tratamento e observou-se que era uma doença transmissível, as pessoas que eram diagnosticadas com hanseníase tinham que se isolar, porque não existia tratamento para a doença. Era a única forma. Já a partir do momento que se descobriu a medicação para o tratamento da doença, isso não é mais necessário. Então a pessoa iniciou o tratamento, a primeira dose que ela tomou, ela já não transmite mais a doença. Então isso é muito importante a gente entender isso para também desmistificar um pouco essa questão do preconceito, que é muito voltado para isso, né? Quando se tem alguém que está em tratamento, acaba se tendo medo. Então, só reforçando aqui, a hanseníase, a partir do momento que o paciente tomou a primeira dose, ele não transmite mais, é isso, né? Isso, não transmite mais. Dentro de 72 horas, ele não transmite mais o bacilo para outra pessoa. E também não tem que separar os utensílios em casa, toalha. Ótimo. E só reforçando também o que já foi dito, qualquer sinal, o paciente deve procurar uma unidade de saúde da família que está capacitada para poder fazer esse diagnóstico, é isso? Isso. E temos lá em Alta Floresta, onde fica o doutor André e a enfermeira Letícia, o centro que vocês podem estar explicando um pouquinho o que seria esse local. O ambulatório de hanseníase atende Alta Floresta e região. Então, nós temos lá o serviço de fisioterapia, de enfermagem e a consulta especializada com o hansenólogo, onde a gente faz biópsia, diagnóstico diferencial. Então, ali é atenção secundária, né? Nós somos um suporte para as equipes de atenção primária. É importante entender que a hanseníase faz parte dos programas de saúde da família. Então, é o paciente da atenção básica, né? Então, é uma responsabilidade compartilhada aí, a atenção primária, com o ambulatório, que é a atenção secundária. Então, quais pacientes podem ser encaminhados para o ambulatório?
paciente de difícil diagnóstico, tem outras patologias associadas, pacientes, crianças, né, pacientes menores de 15 anos, precisa ter opinião aí, essa avaliação do especialista, pacientes em tratamento que tem essas feridas neuropáticas, né, essas lesões, a gente faz ali o curativo, a laser terapia para a cicatrização dessas lesões, a fisioterapia para analgesia, para reabilitação, biópsia nesses casos, né, de suspeita de uma recidiva ou um caso, né, de diagnóstico diferencial. Então a gente também realiza a biópsia ali no ambulatório. Uma das dúvidas também que encontra nas pessoas existe um exame para fazer da hanseníase? Uma boa pergunta. O exame ele é clínico, é uma avaliação clínica com o médico, não é um exame de não sangue. É exame de sangue. Então tem que ir lá, o profissional, o médico ou o enfermeiro, ele irá avaliar a pessoa, tirar a roupa, tem que tirar a roupa, tem que olhar o bumbum, porque muitas vezes o bacilo ele gosta dessas áreas frias, que é o bumbum, o joelho, o cotovelo, então tem que ser avaliado, porque se não deixar, tem vergonha de tirar a roupa, pode mandar o paciente embora e aí, tá a mancha lá no bumbum. Então a avaliação é clínica. Então tem que tirar a roupa e ser avaliado. Palpar o nervo, ver a mancha, fazer o teste de sensibilidade. Nós temos a baciloscopia, que é um exame de complementação diagnóstica. Mas o inicial é o clínico. É o clínico, porque não significa que se a baciloscopia der negativa, o paciente não tem hanseníase. Ela vai nos indicar a forma clínica da doença, não fechar diagnóstico. Aí né? o médico avaliou, qualquer profissional da saúde avaliou e viu que tem a necessidade de pedir uma baciloscopia para ver qual que é a forma clínica, porque a forma clínica, se é uma vichorviana, a gente vai saber o tempo de tratamento desse paciente. Tem uma forma da gente ver quanto tempo ele vai tratar, se vai ser 1 ano, se continua o tratamento mais 1 ano. Então se vir uma forma negativa, a gente sabe que esse paciente pode tratar só 1 ano de tratamento medicamentoso. Vê a forma vichorviana, que vai dar positivo, ele pode tratar como 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, dependendo a reação que o paciente está tendo. Então, para a gente caminhar aqui para a nossa finalização, a gente fica aqui. Hanseníase tem cura. E pensando aí, então, na melhor forma de prevenir, é o diagnóstico precoce? Isso. A hanseníase ela tem cura através de uma avaliação criteriosa, detalhada, profissional, vai identificar a doença, o paciente já inicia o tratamento, melhor precocemente, que vai evitar as sequelas, as neurites, as reações que a doença leva, e com isso o paciente vai ter a melhora, não vai ter incapacidade física e vai estar curado, como qualquer outra doença. Tratou, curou, não tem mais a doença. E quanto mais cedo o diagnóstico, melhor evita as incapacidades. O problema da hanseníase são as incapacidades físicas que ela leva. Mão caída, mão em garra. Que aí como é que uma pessoa vai pegar uma panela, um pedreiro vai trabalhar, como ele vai trabalhar no computador com uma mão em garra, uma neurite, dor, pé caído. Falando em exames, só queria complementar que o Ministério da Saúde lançou o teste rápido de hanseníase. Mas esse teste rápido ele é voltado para os contatos. Só que também não descarta toda aquela avaliação que tem que ser feito por um profissional de saúde capacitado. Tá? Então o teste rápido é um exame de triagem ali para esses contatos dos pacientes de hanseníase. Então, o melhor exame sempre ainda é o diagnóstico clínico feito pelo profissional. Né? Então, a gente deixa aqui para as pessoas que estão aqui nesse momento assistindo, esse mês de janeiro, que é o janeiro considerado janeiro roxo, onde é a luta, né, no combate à hanseníase, para que as pessoas possam aí tirar 1 minuto do seu dia, né, se olhar no espelho, olhar para o seu colega, para o seu amigo, para o seu marido, filhos, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho conjunto para que o diagnóstico seja o mais precoce possível. E só reforçar, né, enfermeira? O tratamento é 100% pelo SUS. 100% pelo SUS. Mesmo que a gente queira, a gente nem encontra para comprar, né, em farmácia particular. Então, o tratamento é gratuito. É importante que esse paciente seja acompanhado por uma equipe capacitada, porque não é só tomar a medicação, né, precisa fazer essa prevenção de incapacidade, essa avaliação mensalmente, trimestralmente, para que a gente evite aí sequelas. Existe a neurite silenciosa, então tem pacientes que não têm aquelas dores, então às vezes acha que está tudo bem, mas ele pode desenvolver uma neurite silenciosa e da noite para o dia ele amanhecer com uma sequela, com uma mão caída, em garra, então em virtude de um acompanhamento inadequado aí nesse tratamento.
Eu acho interessante essa explicação sobre mão em garra, dores, né? Porque a gente que vem aqui, somos moradores de cidades pequenas, onde a nossa população trabalhou muito tempo na enxada mesmo, né, no pesado, muitas pessoas às vezes têm essa dor na mão, essa perca de sensibilidade, e às vezes está achando que é coisa da idade, do tempo, né? Então é preciso pensar a qualquer sintoma de perca de sensibilidade, de tudo que foi explicado aqui, hanseníase tem que também ser pensado que pode ser uma hanseníase e procurar uma unidade básica de saúde, que é a porta de entrada do atendimento, né? Isso. Então nós falamos aqui hoje com o fisioterapeuta André Brito, falamos com a enfermeira Letícia Vioto, que vieram aqui nos prestigiar e contribuir com a nossa população da macro-região com as informações sobre a hanseníase. Suas considerações finais. Então, é importante essa sensibilização da população e das equipes de saúde para a hanseníase. Então, o Janeiro Roxo precisa ser trabalhado, divulgado, né, conversar com os pacientes na sala de espera, e a qualquer sinal de sintoma, né, a população em geral procurar uma unidade de saúde. Como foi bem frisado aqui, a hanseníase tem cura. Quanto antes o diagnóstico da doença, melhor, né, a evolução, o tratamento e a recuperação. E o ambulatório de hanseníase está de portas abertas aí, tanto para os profissionais quanto para a população em geral. Deixar claro que é importantíssimo, para ter um diagnóstico diferenciado, tem que ter uma equipe preparada, desde a agente comunitário de saúde ao médico, e dentro desses profissionais tem um enfermeiro, tem um fisioterapeuta, tem um odontólogo, que é importantíssimo estar junto com uma equipe multiprofissional para estar atendendo esse paciente, porque muitas vezes uma alteração na boca pode levar até as neurites, uma infecção urinária pode dar neurite, então todos os profissionais têm que estar envolvidos nesse paciente para evitar essas sequelas, o paciente ter uma cura 100% sem sequelas. O ambulatório está aberto, né, com as portas abertas para todo mundo da região ou de outros municípios, que ainda vêm outros pacientes para Alta Floresta, porque o nosso serviço ele abrange todos os setores que eu falo que está dentro da hanseníase, que é a consulta médica, a consulta de enfermagem, os curativos, a fisioterapia, a sapataria, que faz as palmilhas. Então o ambulatório se encontra em Alta Floresta, no fundo da Praça Cívica, e logo teremos um centro de hanseníase, que está sendo construído pelo Rotary, que vai melhorar mais ainda o atendimento da população da nossa região Alta Tapajós. E qualquer dúvida, procurar a enfermeira Letícia, eu, para estar esclarecendo e sendo avaliado. Mas lembrando que a porta inicial é o PSF, é o médico, enfermeiro do seu postinho de saúde que irá te atender. Importantíssima essa fala, né, do atendimento da equipe multidisciplinar, porque é um paciente que precisa de um atendimento integral em relação à saúde dele como um todo, né? A saúde da mulher, a saúde do homem, a saúde bucal, a saúde mental. Então, a gente sabe que, devido também ao preconceito relacionado à doença, a própria medicação pode gerar aí, ansiedade, às vezes insônia, né, depressão. Então, é um paciente que precisa realmente ser avaliado com critério e com atenção. Como nós estamos aqui fazendo esse trabalho para a macro-região, que entra aqui, né, toda a região Tapajós, Mato Grossense, Teles Pires, Vale do Arinos e Vale de Peixoto, é importante reforçar isso, né? E com certeza em todas as regiões também possuem os centros especializados de hanseníase, mas a porta de entrada de todo o atendimento é a atenção básica, né? Então aquilo que a gente conhece como nosso PSF, né? Em alguns locais chamam de PSF, outros de equipe de saúde da família. Então a gente agradece aqui a presença de vocês e tenho certeza que vai contribuir aí para neste mês de janeiro e durante todo o ano nós podemos aí estar aumentando o diagnóstico, né? Porque essa é a intenção, é buscar diagnosticar precocemente a hanseníase e assim a gente oportunizar os nossos pacientes a um melhor tratamento. Isso, nós temos tido vários diagnósticos em menores de 15 anos, o que mostra também essa prevalência da hanseníase na nossa região. Porque quando nós temos crianças sendo diagnosticadas, isso mostra que tem casos ativos aí na sociedade sem tratamento, né? Então, que esse mês, que esse trabalho de divulgação sirva realmente para que a gente possa
ampliar o diagnóstico da doença, o diagnóstico precoce, para que a gente tenha menos casos com grau de incapacidade, menos sequelas aí em relação à doença e menos preconceito também. Hanseníase tem cura? Procure uma unidade básica de saúde.